vamos tentar avaliar as desigualdades, a produção das desigualdades dentro dos serviços. E é importante registrar como é todo esse processo de reflexão, ele não é entendido para fechar o assunto, nem para explicar. O tempo que nós temos para poder introduzir o tema das desigualdades é pouco. Então, só para poder abordar de uma forma suficiente um assunto desse, nós precisaríamos de muitas mais horas, poder discutir mais. Então, entenda-se como um convite para reflexão, um convite para a construção de um outro imaginário, o introdução à urgência de construir uma nova caixa de ferramentas para trabalhar no nosso dia a dia de profissionais. E eu acho isso muito importante como reflexão, porque não tem como não incomodar com esse tipo de reflexões. É exatamente a nossa expectativa de tirar os profissionais, os estudantes sobretudo, da situação de conforto, de repetir o trabalho no cotidiano. Então, mesmo a abordagem crítica, o estímulo do título dessas gravações sobre ineficácia ou eficácia da abordagem biomédica pode ser muito incomodante. Com isso, não queremos dizer que os profissionais que estão utilizando esse tipo de abordagem são maus profissionais, que não querem cuidar das pessoas, que não têm como enfoque a promoção da saúde na comunidade, né? Que eles estão dizendo que o trabalho que foi desenvolvido até agora está errado, é que as pessoas que utilizaram essa abordagem errada, eles têm alguma culpa por isso, né? Porque essa pode abrir uma situação de defesa, seja dos profissionais, seja também dos estudantes, de fechar a construção de novas ferramentas, como a gente estava dizendo. Tudo pelo contrário, nós entendemos muito bem que estamos em uma época de grande mudança de paradigma. Essa mudança de paradigma cria desconforto, isso é muito natural, isso é muito normal, de certa forma, e que a tentativa é de facilitar o processo, valorizando a crise, valorizando também a situação de emergência, para poder, no lugar de voltar simplesmente para uma situação mais confortável, evoluir rapidamente em uma nova condição onde temos mais elementos de reflexões. Por isso, também, outra vez, vou utilizar dados sobre desigualdades, mas também esses dados não são dados completamente explicativos, que não têm o sentido de resolver o processo, o problema das desigualdades. Eles vão abrir muitas perguntas, eu sei que são causa de muita polêmica, mas mesmo assim acho interessante colocar alguns, são vários, poderíamos falar, porque esse tipo de levantamento ali é muito comum, podemos fazer em qualquer contexto. Vou abrir só com isso, falando, por exemplo, da acessibilidade a tecnologias. Esses são dados dos Estados Unidos, são dados dos primeiros anos 90. São bem antigos, mas acho que esses são explicativos também pelo tamanho das dimensões dos números que ele envolve. E nos Estados Unidos, com vários problemas de construção e de hierarquização da comunidade, a cor da pele pode desencadear processos sociais que causam uma série de diferenças, nesse caso, através de desigualdades na acessibilidade às tecnologias e ao sistema de cuidado. Claro, aqui, outra vez, quero registrar que não estamos entendendo desenvolver explicações, mas estamos só tentando abrir ao debate, abrir a reflexões. Mas mesmo assim, esses dados mostram
como, por exemplo, estratégias de alta tecnologia, elas são mais disponibilizadas para a comunidade branca. Nesse caso, tem angioplástica. Angioplástica na população negra e branca tem uma diferença mais ou menos 50% de acessibilidade para a população branca. Mesma situação, mais ou menos, num bypass aorto coronário, com a diferença dos 50% outra vez. A acessibilidade da mamografia, uma diferença ainda maior, 0,66, e na substituição depois de fratura de quadril, são mais ou menos tecnologias, nesse caso, agora já não seria mais, mas era tecnologia, os últimos de tecnologia na época, e eram mais com uma maior frequência acessível para a população branca. E se nós vamos avaliar, pelo contrário, serviços, algumas prestações com um baixo nível de indicação terapêutica, ou pelo contrário, onde tem muitos erros na indicação terapêutica, ou que são considerados serviços ou estratégias terapêuticas de segunda, terceira linha. Aqui, pelo contrário, nós vemos que a orquiectomia bilateral é muito maior na população negra que na branca, muito maior, assim como a amputação como estratégia terapêutica também é muito maior na população negra que na população branca. Só para começar a abrir algumas reflexões, porque nós estamos dizendo que a população negra tem menos dessas patologias que criam a necessidade dessa intervenção terapêutica, mas nem pelo contrário estamos dizendo que ela tem patologias que mais que frequente precisam desse tipo de intervenção. Estamos, pelo contrário, tentando refletir como outros fatores podem ser implicados outra vez. Aqui não estamos tentando explicar, nós estamos tentando entender, estamos tentando abrir as reflexões, porque nesse caso, com certeza podemos dizer que não está a produção dos processos, da promoção da saúde, na verdade, não está sendo feita de uma forma eficaz na população, e que estamos precisando de mais informações, mais estudos, provavelmente de mais tecnologias de investigação. E esses são os dados referidos à Itália, são dados também dos anos 2000, e são dados referidos aos transplantes, um estudo que tem envolvido diferentes hospitais na Itália. E nessa situação nós temos pessoas com o mesmo diagnóstico. Nesse caso eles tiveram os problemas nos rins, e esses problemas necessitaram para ser resolvido de uns transplantes de rins. Essas pessoas, no momento do diagnóstico, entraram na lista de espera para os transplantes e começaram a esperar um rim se disponibilizar, ficando, nesse caso, na diálise. Então, o estudo tenta abordar, descrever qual é a probabilidade de receber um rim no tempo,
Esses são meses desde quando a pessoa, o doente, entra dentro da lista dos transplantes, tentando avaliar quanto tempo passa antes que as pessoas consigam ter o transplante, dividindo as pessoas com o mesmo diagnóstico em diferentes categorias baseadas no nível de escolarização. Aqui temos pessoas com nível de escolarização alto, aqui um nível de escolarização intermédio, aqui na Itália seria um nível de escolarização baixo. Então, dá para ver como as pessoas de classe de escolarização baixa, elas têm uma acessibilidade a um transplante. E, repito, essas são as pessoas que entram na mesma lista de espera, que elas não têm um diagnóstico diferenciado, que não têm condições patológicas diferenciadas. E também é interessante registrar que o nível de escolarização ele não é um elemento interessante normalmente no sistema. O serviço não vai registrando isso para criar diferenças. Tem pelo contrário, outras informações são coletadas normalmente no serviço de saúde, e o nível de escolarização não deveria ser um indicador, como não é, um indicador que de alguma forma modifica a lista de espera para o transplante. Mas mesmo assim nós estamos numa situação onde as pessoas de classe de escolarização baixa, ela tem uma probabilidade de transplante menor das outras duas categorias, que tem um nível de escolarização alto, intermédio ou alto, e chega a um transplante com um certo atraso. Muito evidente essa diferença entre as duas categorias de escolarização maior, e essa que é baixa. Mas no longo prazo tem uma diferença que se abre outra vez também entre as duas maiores. Isso para indicar, como a gente tem registrado na diferença entre essas classes sociais, que os problemas da desigualdade não é um problema que envolve só os extremos da nossa hierarquia social, mas é contínuo dentro da comunidade. Mais ou menos o mesmo nós registramos uma outra intervenção, que é a angioplástica. Aqui só para registrar que mesmo se nós vamos medir a diferença entre os homens e mulheres, vamos encontrando algumas diferenças que podem ser construídas por artifícios epidemiológicos ou estatísticos, mas sempre vale a pena considerar que várias características das pessoas podem ser envolvidas e que os processos são complexos. Aqui temos uma outra intervenção sobre a substituição protética de quadril, das pernas, com algumas diferenças sempre entre as classes de renda e entre homens e mulheres. Dá para ver que tem diferenças nos indicadores, seja na população inteira, seja entre os homens e mulheres. Aqui tem um outro estudo que nós colocamos só para complicar ainda mais as coisas, porque aqui também podem ser vários modelos explicativos, e valeria a pena tentar não correr atrás das soluções, mas só tentar fazer as coisas mais complexas. Aqui são intervenções de amidalectomia nas crianças, e o nível de percentagem de criança com a amidalectomia na nossa amostra, baseadas no nível de escolarização dos pais. E dá para ver que maior o nível de escolarização do pai, menor é a taxa de amidalectomia no grupo de crianças. Tem também pequenas diferenças entre
os pais que têm um nível de escolarização muito baixo, aqueles que têm um nível de escolarização intermédio baixo. Isso, outra vez, abriria a muitas mais reflexões quanto à capacidade de acesso aos serviços, quanto às necessidades de saúde percebidas das pessoas. Mas, outra vez, a tentativa não é aquela de encerrar o assunto, correr atrás das soluções, pelo contrário, a tentativa de registrar como precisamos de ampliar o nosso olhar e de incluir novas ferramentas. Essa é outra apresentação, sempre quando intervenções que acontecem dentro do serviço de saúde. O serviço de saúde que basicamente não entra, não necessita, não utiliza indicadores que não sejam indicadores biomédicos, biológicos, mas essa é a apendicectomia em hospitais italianos, baseada na construção da amostra diversificada em nível de escolarização dos sujeitos e nacionalidade também. Então, outra vez dá para ver que os sujeitos que entram no hospital com o mesmo diagnóstico, então exatamente, mas com as mesmas condições, então são no mesmo nível de necessidade biomédica, mas eles desenvolvem, o destino deles é diversificado a partir do nível de escolarização. Nesse caso, as pessoas que têm um nível alto, que têm graduação, têm uma taxa de apendicectomia que é inferior às outras classes de escolarização. E outro elemento interessante que os pesquisadores colocaram é que tem uma diferença entre as pessoas que chegam no hospital com o mesmo diagnóstico, que vêm dos países desenvolvidos ou dos países, digamos assim, não desenvolvidos, migrantes ou viajantes que são na Itália com uma cidadania que pertence a essas categorias. E também dá para ver que a taxa de apendicectomia é maior nos dois grupos, maior da taxa que temos nos italianos com o nível de escolarização meio alto, mas que tem uma diferença entre os dois grupos, dependendo se o país de pertencimento é desenvolvido ou não é desenvolvido. Aqui, outra vez, a complexidade não é para resolver os casos, mas para nos chamar a reflexão. Um caso completamente diferente sobre a ação na cidade de Turim, nos anos 90, homens que são diabéticos e não diabéticos de classe social baixa, que entram na nossa avaliação a partir do nível de mortalidade. Então, uma coisa interessante é ver como os diabéticos, que estão uma cor mais clara, eles têm, na classe social menor da sociedade, eles têm uma mortalidade inferior que a população da mesma classe social de renda que não é diabética. Então, aqui tem um efeito paradoxal, porque nós sabemos, quem estudou essa doença, quem estudou o diabetes, sabe muito bem que as pessoas que têm essa doença têm uma expectativa de vida inferior da média da comunidade. Nos nossos dados, nós encontramos, pelo contrário, que eles têm um nível de mortalidade inferior, seja por todas as causas, seja por causas neoplásicas, seja por causas do interrelato com o aparato circulatório. Então, nessa situação, provavelmente são implicados os
serviços oferecidos aos diabéticos pelo sistema de saúde que agem de uma forma tão protetiva que, no final, paragonando com a parte da comunidade com um nível de renda inferior, nós temos um nível de doença, de um indicador de mortalidade que são piores naqueles que não têm a doença. E, finalizando a nossa proposta, eu gostaria outra vez de abordar o relatório da Organização Mundial da Saúde. E nós podemos começar a pensar a produção dos serviços de saúde de uma forma, como diz o relatório, mais justa, no sentido que um ator importante como a justiça social parece, nas palavras da OMS, um fator, um indicador importante na produção dos serviços, mas também um indicador que aumenta a eficácia clínica, que aumenta o poder, a potência do modelo biomédico, se ele integrar outros tipos de visões, outro tipo de ferramenta. É muito interessante o que a comissão da OMS fala, porque vai exatamente nesse sentido, né? Apontando que a justiça social é uma questão de vida ou de morte, que a injustiça social afeta a maneira como as pessoas vivem, a sua chance e a consequência da doença e o risco da morte prematura. Nós assistimos com espanto, com a expectativa de vida, boa saúde continua aumentando em algumas partes do mundo e com alarme eles não conseguem melhorar em outras partes do mundo. Uma menina que nasce hoje pode esperar viver por mais de 80 anos se ela nasce em algum país, e menos de 45 anos se ela nasce em outros. Dentro dos países existem diferenças dramáticas na saúde que estão intimamente ligadas com um grau de desvantagem social. Diferenças dessas magnitudes entre os países simples nunca deveriam acontecer. Outra questão, acho importante, que além de abordar a justiça social como elemento de promoção da saúde, então, de aumento da eficácia do sistema, da eficiência e da eficácia do sistema de saúde, nós temos a necessidade de envolver dentro dessas reflexões outros assuntos, outros aspectos que agora estão sendo escondidos. O relatório da comissão, acho que nos 3 pontos que ele resume, fica muito claro e muito interessante, porque o relatório se chama Fecharmos essas diferenças em uma geração, né? E tenta dar algumas dicas. E são dicas bem estimulantes, porque envolvem tantas coisas, não é? Como dizer, para melhorar a saúde, fechar esse buraco entre diferentes classes sociais, diferentes grupos sociais, precisa nós focar nas condições gerais de vida, não só sobre a oferta seletiva de serviços ou intervenções pontuais, mas pensar nas condições de vida gerais das pessoas. E outra coisa, como temos visto, se a distribuição da doença ela é muito sobreponível com a distribuição da pobreza, a distribuição inequal de dinheiro, de poder e de recursos, ela entra na estratégia de promoção da saúde. Com quais efeitos a gente ainda não sabe. Exatamente por isso que o terceiro ponto é que temos necessidade que os profissionais da saúde entendam a importância de medir de uma forma mais apropriada, avaliar ações de saúde de uma forma mais apropriada, com uma caixa de ferramentas mais complexas, mais ricas de elementos, e no mesmo tempo que eles saibam avaliar o impacto das ações de saúde que eles estão desenvolvendo, ou nós estamos desenvolvendo como profissionais, modificando
melhorando a situação do nosso trabalho, a situação da nossa intervenção comunitária. Então, outra vez, a tentativa desse primeiro momento de reflexão não é aquela de resolver, de fechar, de dar soluções, mas pelo contrário, de abrir interesse em forma diversificada de trabalho, de construção das intervenções em saúde e abrindo o campo da saúde aos fatores sociais, econômicos, políticos, pessoais, psicológicos, sem perder de vista em nenhum momento a parte biológica do corpo, da célula, do DNA. Nós criamos um campo muito potente de produção, mas nós somos chamados a construir um outro imaginário, a construir uma outra profissionalidade, e muitas vezes a resistência dos profissionais, a normal resistência dos profissionais pode ser um limite. Porque, claro, no momento de mudança, desde um paradigma ao outro, ficamos em uma situação de grave desconforto, mesmo tendo vontade de cuidar das pessoas, mesmo tendo vontade de ajudar, mesmo tendo bem dentro de nós a ideia de ser bons profissionais, a ferramenta que nós temos não está funcionando, ficamos muito perdidos, porque não temos na beira da mudança, do novo paradigma, indicações suficientes, evidentes, suficientes que nós possam guiar. Por isso, é muito normal ter uma certa quantidade de resistência, e ninguém gosta de ficar na área de desconforto, mas mesmo assim nós somos chamados a abrir o nosso olhar e começar a pensar a outras formas de construção dos processos de saúde. Isso acho que poderemos abordar nos próximos momentos, começando sempre tentando não resolver, não fechar, não dar respostas, mas abrindo a outras perguntas, podemos abordar nos próximos momentos.